Agora vamos falar da palavra de Deus. Olá, galerinha, vamos deixar mais um vídeo para vocês para partilhar a palavra de Deus que está em Lucas. Vamos falar de Zaqueu. O que essa mensagem de Zaqueu, a conversão de Zaqueu, vem trazer para nós, para nossos dias atuais. Jesus conta que ele ia atravessar. A palavra diz que Jesus ia atravessando a cidade de Jericó, e nessa cidade havia um homem chamado Zaqueu. Este Zaqueu, ele era da família, ele fazia parte do povo, que era o povo escolhido de Deus. Só que ele trabalhava para os romanos, ele era cobrador de imposto. Só que ele era um homem odiado por ele ser líder, ele era um chefe, era um homem rico. Então ele, com certeza, como ele era odiado pelas pessoas, porque eles cobravam alguma coisa a mais para satisfazer os seus egos, para satisfazer os seus desejos. Então Zaqueu foi este homem que ouviu falar de Jesus, ficou sabendo que este Jesus fazia milagres, era poderoso, tinha uma palavra profunda. Então ele quis conhecer Jesus. Então Deus, sendo Deus, quando Zaqueu sentiu esse desejo de conhecer, Deus já sabia que Deus, ele é onipotente, onisciente, ele sabe, ele sonda os nossos corações. Por isso Zaqueu, quando ele ouviu falar que Jesus ia atravessar naquela região, ele foi para encontrar com Jesus, conhecer Jesus. Só que a palavra diz que ele era baixinho, ele provavelmente era um anão, né? Porque eu também sou baixinho, né? Mas, então, pelo jeito que a palavra diz, eles que ele era um anão. Então ele subiu numa árvore para enxergar, para ver o mestre. De repente vem aquela multidão de pessoas e Jesus no meio. Só que quando Jesus se aproxima da árvore que ele está, olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou jantar na tua casa. Então Zaqueu, imagina a alegria de Zaqueu, dá para imaginar a alegria. Ele foi para conhecer, para ver quem era Jesus, de repente Jesus está na sua casa almoçando, jantando. Então, o que essa mensagem tem para nós? Que nós precisamos sair e ir ao encontro de Jesus. Deixar alguma coisa, deixar aquilo que é e ir ao encontro de Jesus. E reconhecer que somos pequenos. Zaqueu, após ele ter conhecido Jesus, após ele ter experimentado essa graça de Deus, o que aconteceu? Jesus se arrependeu, Zaqueu se arrependeu e falou para Jesus: se eu roubei, se eu ultrapassei, eu vou devolver 5 vezes, 4 vezes mais. Vou ler aqui direito, que eu estou falando aqui, mas não li, né? Então Jesus falou: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escuta, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para salvar quem estava perdido. Então veja só, Zaqueu saiu de si e foi ao encontro de Jesus.
e lá ele se arrependeu. Jesus foi, acolheu, deu o perdão, e Zaqueu também liberou o perdão e se converteu a Jesus. Assim também somos chamados a liberar o perdão. Se você está devendo perdão, se você precisa perdoar, vá, procure aquela pessoa que você magoou e peça perdão. Assim, a palavra diz que quando você perdoa, as suas orações serão ouvidas por Deus. Então, precisamos deixar alguma coisa para alcançar o tudo. Deixar o nada para ir em busca do tudo, que é Jesus. Zaqueu, ele deixou a sua bancada de barraca de impostos e agora é seguidor de Cristo. Quantas pessoas se apegam nas coisas deste mundo como muleta? Esquece que Deus é aquele que nos sustenta. Precisamos fazer como Zaqueu, ir ao encontro de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus já fez a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa, ir ao encontro dele. E com o coração disposto, com a mente aberta. Porque se a gente não abrir a nossa mente, fechar para as coisas de Deus, nós também não vamos entender. As coisas de Deus é mistério. E esse mistério só vamos entender com estudos, com entendimento, com o Espírito Santo. Então precisamos clamar ao Espírito Santo. Então, precisamos pedir ao Espírito Santo. Assim como Zaqueu se arrependeu e permitiu que a graça entrasse na sua casa, no seu coração, na sua família, assim também nós precisamos fazer isso. Abrir a graça de Deus. Zaqueu é exemplo para nós. Essa conversão de Zaqueu pode também trazer para nós esse exemplo de sair de nós mesmos e ir ao encontro de Deus. Precisamos sair do ego, do egoísmo, da ganância, da vaidade, da prepotência e ir ao encontro de Jesus, ao encontro do Rei, ao encontro do Mestre, ao encontro do Salvador. Todos nós temos esse caimento para o pecado, mas se a gente clamar, se a gente começar a se aproximar de Deus, é claro que Deus também vai nos ouvir. Ele não diz: quando vocês quando vocês quiserem falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e a gente conversa, bate um papo. E eu estarei ali para te ouvir. Jesus também fala em Apocalipse: estarei sempre às portas. Estarei sempre batendo a porta. Se você abrir, eu entrarei, serei contigo e tu comigo. Precisamos deixar o nosso egoísmo. Fazer como Zaqueu, sair de si e ir ao encontro de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja e nos dê também essa coragem de sair e ir ao encontro de Jesus. Jesus está a todo momento às portas. Nós precisamos abrir e permitir ele entrar. Mudar a nossa mentalidade, mudar os nossos pensamentos. Esses pensamentos mundanos, pensamentos egoístas e deixar a humildade. Assim como Jesus desceu do trono e se fez carne, se fez homem, pequeno. Um Deus se fez pequeno para habitar no meio de nós. Ele deu exemplo de humildade. Agora ele ensina que também fizemos a mesma coisa. Que Deus nos abençoe. Espero que essa mensagem possa alcançar homens e mulheres, crianças, possa alcançar corações e mentes. Tudo isso pedimos pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a graça e a luz de Cristo em nossas vidas. Amém.